Beleza? Tranquilo? O cara tá aí. Galera tá meio que acho que no trabalho, estudando, mas eu preciso gravar uma aula pro pessoal. Se tá legal aí a gravação, se tá travando, porque senão eu dou continuidade aqui pra falar um pouquinho da aula. Bom, vamos lá então, parece que voltou ao normal aí. Prescrição e decadência, gente. Onde que tá a prescrição e decadência? Tá a partir do artigo 205 do Código Civil, viu? No caso da prescrição, nós temos dois tipos de prescrição aí, tá? A Tata Barbosa aí, beleza, Tata? Nós temos dois tipos de prescrição. Nós temos a prescrição aquisitiva e nós temos a prescrição extintiva. Nós temos dois tipos de prescrição aí. Nós temos a prescrição, então, aquisitiva e a prescrição extintiva. Cuidado. Ô Gilberto, o que seria essa prescrição aquisitiva? Gente, prescrição aquisitiva é aquela que, com o decurso do tempo, adquire-se o direito a uma pretensão. E que pretensão é essa, galera? A pretensão é a pretensão de uso capião, beleza? E no caso da prescrição extintiva, com o decurso do tempo, perde-se o direito à pretensão. Essa, no caso, é a prescrição que vocês estão mais familiarizados aí, tá certo? Então, nós temos esses dois tipos de prescrição. O que é a prescrição aquisitiva, então, Gilbert? No caso aqui, a uso capião, tá certo? Uso capião. E já que eu tô falando de prescrição aquisitiva, de uso capião, eu vou lembrar com vocês agora as formas de uso capião. Todo mundo tá se ligado em todas as espécies aí de uso capião? Vamos lá, que agora é o momento, então. Uso capião extraordinário, galera. Uso capião extraordinário. Esse aqui, embora o nome seja extraordinário, é uso capião comum, tá certo? É aquele uso capião que você tem posse mansa, tem posse pacífica e posse sem interrupção. Ô Gilbert, e no caso o prazo dessa posse? Qual que é o prazo dessa posse? O prazo, galera, é de 15 anos, então posse mansa, pacífica, sem interrupção, e o prazo da posse é de 15 anos. E olha que legal, independentemente de justo título e boa fé. Não importa se você, no caso aí, tá de justo título, se você não tem um justo título, se você não tem uma boa fé, se não tem um contrato ali de gaveta, não importa isso, tá? Não importa isso. Nesse caso, se você teve 15 anos de posse ininterruptas, e nesse caso, posse mansa, pacífica, sem qualquer interrupção, você vai ter direito àquela propriedade, tá certo? Você vai ter direito ao domínio do imóvel aí. Ô Gilberto, onde que tá isso? Artigo 1238 do Código Civil, beleza? Galera, mas fiquem atentos aí, cuidado. Ô Gilberto, esse prazo aí de 15 pode ser reduzido para 10 em alguma hipótese? Pode sim, tá? Esse prazo de 15 anos pode ser reduzido para 10, na hipótese em que fique estabelecida a moradia habitual ou que fique também realizado obras e serviços de caráter produtivo, ou moradia habitual, ou você realiza nesse imóvel obras de serviços de caráter produtivo, beleza? Nesses dois casos aí, então, o prazo de 15 anos cai para 10. Então, ó, regra geral, uso capião extraordinário, prazo de 15, mas é possível cair para 10 se ficar estabelecido moradia ou se for realizado obras e serviços produtivos aí de caráter produtivo, beleza? Isso está no parágrafo único do artigo 1238, beleza? Então, recapitulando, prazo do uso capião extraordinário, 15 anos, pode ser reduzido para 10? Pode, se for moradia ou se no caso for estabelecido aí, for realizado obras e serviços de caráter produtivo. Beleza? Tranquilo? Gilberto, qual que é a segunda espécie? Uso capião ordinário, galera. Uso capião ordinário. Qual que é essa espécie aqui, Gilberto? Posse também, galera. A maioria do uso capião. Posse mansa, posse pacífica e posse sem interrupção, tá? Nesse caso aqui, a posse é de qual prazo? 10 anos. Prazo de 10 anos. E nesse caso tem que ter justo título e boa fé. Qual que é a diferença, Gilberto, do uso capião extraordinário? No uso extraordinário é de 15 e pode virar 10. E não precisa no caso de justo título e boa fé.
Nesse caso aqui, no uso campeão ordinário, é de 10 anos e precisa de justo título e boa fé. Cuidado então com a diferencia. Essa está no artigo 1242 aí para vocês, tá certo? E lembrando que o uso campeão ordinário, assim como no uso campeão extraordinário, pode ter uma redução de prazo, ou seja, de 10 virar 5. E nesse caso aqui, como que acontece? Essa aquisição tem que ser onerosa, tá? Ou seja, tem um contrato de gaveta ali. Essa aquisição tem que ser onerosa. Tem um contrato de gaveta, mas na verdade não foi levado a registro, tá certo? Não foi levado a registro. Aí o que você precisa fazer? Registrar esse título no cartório, tá? Você precisa, no caso, então, aqui adquirir onerosamente. Aquele contratinho você precisa registrar no cartório e você tem que estabelecer moradia ou realizar investimentos. Moradia ou realizar investimentos. Beleza? Isso é o uso campeão ordinário, tá certo? Isso está no parágrafo único do artigo 1242. Gilbert, o uso campeão especial, que é a terceira hipótese, uso campeão especial. Gente, nós podemos ter uso campeão especial tanto urbano quanto rural, tá certo? Mas nós temos uma diferencinha aqui. No uso campeão urbano, obviamente, o imóvel urbano aí de até 250 metros quadrados. Uso campeão, recapitulando, uso campeão, então, urbano, esse no caso especial, nós temos que ter uma área de até 250 metros quadrados, de até 250 metros quadrados. Posse mansa, pacífica e ininterrupta e o prazo de 5 anos. Prazo de 5 anos, tá certo? Prazo de 5 anos nesse caso aqui. Não é de 15, não é de 10, igual no extraordinário e no ordinário. O prazo aqui é de 5 anos, no caso do uso campeão especial. Beleza? Tranquilo? E nesse caso do uso campeão especial tem que ter o que, Gilbert? Moradia. Tem que estabelecer a moradia. É obrigatório estabelecer a moradia nesse módulo, tá certo? E também, o pulo do gato aqui para vocês, ó. No caso, se o enunciado estiver trazendo, no enunciado da OAB estiver trazendo que essa pessoa que está pretendendo a uso campeão especial tiver outro imóvel, ele não pode ter direito, no caso, ao uso campeão especial, tá certo? Cuidado então, galera, cuidado. No uso campeão especial, não precisa ter o quê? Não precisa ter o quê? Desculpa, precisa ter o que, melhor dizendo, não pode ter outro móvel, não pode ter outro imóvel, desculpa aqui, tá? Não pode ter outro imóvel, depois eu comento aí, Vinícius, depois eu abro no artigo 1031 e vejo aqui pra você, tá? Então não pode ter outro imóvel, cuidado, tanto no uso campeão urbano quanto no uso campeão especial, nesse caso aqui não pode ter outro imóvel, cuidado aí então, hein? Beleza? Tranquilo? Bom, Gilbert, e no uso campeão rural? Bom, no uso campeão urbano especial, nós estamos falando do especial, no uso campeão urbano, 250 metros quadrados. E no rural? Até 50 hectares. Até 50 hectares. Então, ó, uso campeão urbano especial. Tem que ter uma área de até 250 metros quadrados. Já no rural, até 50 hectares, beleza? Também tem que ter posse mansa, pacífica e ininterrupta. Também tem que ter o prazo de 5 anos. Não pode ter outro imóvel também. Não pode ter outro imóvel para, no caso, pedir o uso campeão especial. E aqui tem uma regrinha. Lá no caso do urbano, você precisa só de moradia, certo? Lá no caso do urbano, você precisa só de moradia. Aqui, você precisa de moradia mais produtividade, no caso da área, pelo seu trabalho ou sua família. Nesse caso aqui, não pode haver empregados, tá bom? Então, a produtividade da área rural tem que ser realizada pelo próprio usucapiendo, quem quer usucapiar, ou também pela sua família, beleza? Ou por ele sozinho, ou também por a sua família. Não pode ter auxílio de colaboradores aí nesse caso. Isso é usucapião especial, tá certo? Beleza? Onde está isso, Gilbert? Artigo 191 da Constituição Federal e 1239 do Código Civil.
beleza? Gilbert, tem mais espécie de usucapião? Na faculdade acho que eu aprendi só essas. Tem mais 2 espécies, tá? Tem mais 2. Tem usucapião coletivo, que está lá na Lei 10.257 de 2001, que é o estatuto da sua cidade, estatuto da cidade. Nesse caso aqui, vamos aos requisitos, anotem aí: posse mansa, pacífica e ininterrupta, 5 anos de posse, imóvel urbano de 250 metros quadrados até 250 metros quadrados, população, aquela população que ocupa o imóvel, de baixa renda. Aqui é um conceito jurídico indeterminado, o juiz vai analisar no caso concreto essa baixa renda, e tem que estabelecer, essas pessoas que ocuparam o imóvel aqui, tem que estabelecer a moradia, tá certo? Galera, dá um exemplo aqui: Hotel do Crack em Brasília. Daniel, Lei 10.257 de 2001. Lei 10.257 de 2001 traz o usucapião coletivo. Exemplo que eu vi recentemente no jornal aqui, não sei se vocês acompanharam, do Hotel do Crack em Brasília. O que acontece? Lá, se tiver, no caso, não tiver oposição, posse mansa, pacífica e ininterrupta, aquele Hotel do Crack em Brasília, aquelas pessoas, no caso, ficarem 5 anos naquele hotel ininterruptamente, se for imóvel de 250 metros quadrados, não é, né, galera? Mas estou dando só um exemplo aqui. Nesse caso aqui, 250 metros quadrados, o que acontece? Poder-se-ia o quê? Nesse caso aqui, o usucapião coletivo. Mas saiba o seguinte, é 250 metros quadrados. Eu só dei o exemplo do Hotel do Crack lá em Brasília para você ficar na mente aí, tá certo? Então, você tem um imóvel de 250 metros quadrados e tem pessoas ocupando esse imóvel de baixa renda por 5 anos, ininterruptamente, no caso aí posse mansa e pacífica, é possível essas pessoas aí pretenderem o usucapião, tá certo? A usucapião, melhor dizendo. É possível aí o usucapião. Não tem uma quantidade de pessoas, tá? Tem que ser um ambiente coletivo. 3, 4 pessoas, 5, 15, 20, depende aí, tá certo? Não tem uma quantidade de pessoas relacionadas aí. A lei não traz essa quantidade de pessoas, tá? A lei é 10.257 de 2001. Isso tá lá no artigo 10. Artigo 10 da lei 10.257 de 2001. Essa é o usucapião coletivo. Gilbert, tem mais uma? Tem, galera. A última agora. Usucapião familiar. Nesse caso aqui, galera, pode ser também chamado de abandono de lar ou usucapião pró-familiar, ou ainda usucapião de meação. Vou repetir. O usucapião familiar pode ser chamado de abandono de lar, pode ser chamado de usucapião pró-familiar e pode ser chamado também de usucapião meação. O que é esse usucapião, Gilbert? Quem está com o Código Civil aí aberto, abre no artigo 1240-A. 1240-A, tá certo? Vou ler aqui com vocês aqui, ó. Aquele que por 2 anos, ó, não é mais 15 do extraordinário, não é mais 10 do ordinário, lembrando que o extraordinário pode virar 10 e o ordinário pode virar 5, tá? Então, ó, não é mais 15, não é mais 10, não é mais 5 do especial e nem do coletivo. Aqui são 2 anos. O prazo aqui é de 2 anos. Então, ó, aquele que exerce por 2 anos ininterruptamente sem oposição, posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, tá? Também aqui, ó, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar. Então, ó, o seu marido ou a sua esposa abandonou o lar. Seu imóvel é de 250 metros quadrados. Você, nesse caso aqui, ocupa esse imóvel aí por 2 anos sem interrupção, sem, no caso, oposição. Nesse caso aqui, você utilizando esse imóvel para sua moradia ou moradia de sua família, o que é possível você fazer? É possível você fazer
a aquisição da sua meação. Nesse caso aqui, a aquisição da meação. Não é a aquisição inteira, porque a meação você já tem. É a aquisição da meação do próximo cônjuge e do outro cônjuge. Você pode adquirir essa meação aí, tá certo? Então isso é o que? É o uso capião familiar, pró-familiar. Uso capião da meação do próximo cônjuge, do outro cônjuge aí. Entenderam o que é uso capião familiar? Recapitulando agora, galera. Recapitulando agora para vocês. Nós temos o uso capião o quê? Extraordinário. Nós temos o uso capião extraordinário. Lembrando que o uso capião extraordinário tem uma posse de 15 anos. Você precisa ter uma posse de 15 anos. E independe de justo título e boa-fé. Independe de justo título e boa-fé. Lembrando que nesse caso o prazo de 15 anos pode virar 10. Se no caso você morar no imóvel ou sua família, ou se no caso até você realizar obras de caráter produtivo. Tá aí, Sampaio. Independe de regime de bens. Ali independe. Seu marido fugiu, seu marido vazou, abandonou o lar, ficou no caso comprovado que ele abandonou o lar. Nesse caso aqui não importa. Você adquire a meação. Beleza? Tranquilo? Ó, uso capião no caso então, o extraordinário é 15 anos, pode virar 10 se você no caso ter moradia ou realizar obras e serviços de caráter produtivo. O uso capião ordinário, no caso o prazo é de 10 anos e precisa ter de justo título, tá? Precisa ter justo título aqui, essa é uma das diferenças, prazo e justo título. E nesse caso aqui no artigo 1242, ainda dispõe o seguinte, que o prazo de 5 anos, o prazo de 10 anos pode virar 5, se no caso tiver moradia ou também realizado investimentos aí de caráter econômico aí ou social nesse imóvel. E o uso capião especial, Gilber? Uso capião especial é aquele que está lá na Constituição Federal também. É o uso capião daquela pessoa que tem um imóvel só. O uso capião urbano, 250 metros quadrados e posse de 5 anos. 250 metros quadrados e posse de 5 anos. Nesse caso, você tem que ter moradia nesse imóvel. Estabelecer a sua moradia. Ô Gilber, e uso capião especial rural? A metragem do imóvel é de 50 hectares. O prazo continua sendo o mesmo, 5 anos. Você não pode ter outro imóvel nesse caso aqui. E o requisito final é você, no caso, morar e também, aqui é um requisito acumulativo, e também, no caso, produzir a sua atividade você mesmo ou com a sua família, tá certo? Você mesmo ou com a sua família. Então falamos aqui sobre uso capião especial. E uso capião coletivo, Gilber, que está lá no Estatuto da Cidade, da Lei 10.257 de 2001, que está no artigo 10. Nesse caso aqui também são 5 anos. O prazo também é de 5 anos nesse caso aqui. O imóvel também de 250 metros quadrados. O imóvel também é de 250 metros quadrados e com a população de baixa renda que utiliza o imóvel por moradia. Então você tem uma casa de 250 metros quadrados, você tem 5 pessoas, 6, 7, 3, 2, 3, sei lá, esse tanto de pessoas aqui, utiliza esse imóvel para sua moradia e de baixa renda e aquele imóvel está abandonado. Nesse caso aqui, por 5 anos você utilizou esse imóvel aqui, você pode requerer a uso capião desse imóvel. Está no artigo 10 da Lei 10.257 de 2001. E o uso capião familiar é esse uso capião que eu falei para vocês. O uso capião familiar é o também chamado uso capião pró-familiar ou uso capião de meação. Por que é chamado de meação? Porque você não adquire o imóvel todo, porque metade já é seu. Você adquire o quê? A meação do seu cônjuge aí, tá? Você adquire a meação do seu cônjuge. Nesse caso, o prazo é o menor, 2 anos. O prazo nesse caso aqui é o menor, 2 anos. O imóvel tem que ter 250 metros quadrados e tem que estar configurado, caracterizado o abandono de lar. Tem que estar configurado o abandono de lar, beleza? Tem que estar configurado nesse caso aí o abandono de lar. Não vão se esquecer disso aí. Passando para a prescrição extintiva agora. Gilber, o que é a prescrição extintiva? Gente,
A aquisitiva é o decurso do tempo adquirindo direito. No caso, a extintiva, o decurso do tempo extingue, nesse caso, a pretensão. Troca a palavra direito que eu falei por pretensão, porque se você falar perda do direito, nós vamos cair na onde? Na decadência, tá? Então, a prescrição aquisitiva, pelo decurso do tempo, você adquire o direito à pretensão, tá? No caso da prescrição extintiva, pelo decurso do tempo, você, no caso, perde o direito à pretensão, não o direito em si, tá certo? Isso é prescrição extintiva aqui nesse caso. Lembrando, prescrição só há direitos subjetivos, patrimoniais ou extrapatrimoniais. Recapitulando, prescrição só há prescrição de direito subjetivo patrimonial ou extrapatrimonial. Lembrando que a prescrição, falou em prescrição, galera, tá no artigo 205 e 206 do Código Civil. Falou em prescrição, tá no artigo 205 e 206 do Código Civil. Dá uma olhadinha no código, analisa os casos de prescrição e vai para a prova, vai para o abraço. Beleza? Gilbert, no caso aqui, tem alguma ação, no caso, de direito subjetivo extrapatrimonial, por exemplo, que é imprescritível? Tem alguma ação nesse caso que é imprescritível? Claro que tem, galera. Investigação de paternidade. A investigação de paternidade, que é um direito subjetivo, tá? É um direito subjetivo daquele filho que quer investigar a sua paternidade. Lembrando que nesse caso a legitimidade é do filho sendo representado pela mãe, tá? Legitimidade do filho sendo representado pela mãe. Se o filho, no caso, é absolutamente incapaz. Se ele é relativamente incapaz, a legitimidade também é do filho, mas ele é assistido pela mãe, tá certo? Beleza? Se ele for maior, tranquilo, não precisa nesse caso dele de representação e nem de assistência. A investigação de paternidade, então, é uma ação aí imprescritível. Você pode entrar com a ação quando quiser. Lembrando, o que prescreve são os alimentos. O que prescreve são os alimentos. E os alimentos prescrevem, de acordo com o artigo 206 do Código Civil, no prazo de 2 anos. Os alimentos prescrevem no prazo de 2 anos. Então, se você tem lá, galera, olha que legal, você quer saber quem que é seu pai, tá? Você pode entrar com a ação a qualquer momento? A qualquer momento. Você pode acumular essa ação com alimentos? Você pode acumular essa ação com alimentos. Só que saibam o seguinte, você vai ter direitos aos alimentos todos anteriores? Você vai ter, no caso, alimentos todos anteriores, desde que você, no caso, era filho, desde o seu nascimento? Não. Você vai ter direito apenas aos 2 meses, aos 2 anos anteriores aí, tá? Você vai ter direito aos 2 anos anteriores aí. Não vai ter direito a todos os alimentos, tá certo? Então, a investigação de paternidade, ela não é prescritível. Ela não prescreve. Agora, os alimentos prescrevem em 2 anos. Fechou? Beleza? Gilbert, o que é a decadência? O que é a decadência? Diferentemente da prescrição, em que você perde o direito à pretensão de você entrar com a ação, na decadência, você, no caso, perde o próprio direito. Você perde o próprio direito. Gilbert, dá uma clareada. Olha só, por exemplo, no caso, se você está devendo para alguém por, sei lá, um contrato, o prazo de prescrição é de 5 anos, tá? O prazo de prescrição aí é de 5 anos. Passado os 5 anos, você não pode entrar mais com a ação. Você não pode entrar mais com a ação. Você não pode ajuizar a demanda, sendo mais técnico. Você não pode ajuizar a demanda mais. Por quê? Porque o artigo 206 fala que o prazo prescricional, nesse caso, é de 5 anos. Então, você perde a pretensão. Você perde a pretensão. Você não pode mais entrar com a ação. Só que a pessoa perde o direito de receber? Não. Se você quiser ir lá de bom grado, de boa fé, ir lá pagar, você pode pagar. Nesse caso aqui, você perdeu a pretensão. Você perdeu, no caso, então, o prazo prescricional que você tinha para ajuizar a demanda. Mas se você, no caso, se a pessoa vier te pagar, você pode receber tranquilamente. Que nesse caso aqui é uma obrigação natural, tá? Obrigação natural. Você não perdeu o direito de receber.
Você, no caso, só perdeu o direito de ajuizar a ação contra o devedor. Essa é a diferença. A prescrição, você perde o direito à pretensão de entrar com a ação. A decadência, você perde o direito todo. Você perde o direito em si. Você não pode nem receber mais. Tá certo? Beleza? Essa é a diferença aqui de prescrição e decadência. Lembrando que prescrição é de direito subjetivo. Decadência é de direito o quê? Potestativo. Beleza? Ô Gilbert, prescrição e decadência pode, no caso, ser reconhecida de ofício? Cuidado, galera. Tem doutrina, você vai encontrar doutrina e doutrinadores de peso, dizendo que você tem que dar oportunidade para outra parte se manifestar. Que você tem que dar a oportunidade da outra parte se manifestar. Só que, galera, tranquilo na jurisprudência, tranquilo aí que não precisa disso. A prescrição e a decadência podem ser, no caso, conhecidas de ofício, porque são prazos de ordem pública, beleza? Então podem ser conhecidos de ofício. Ô Gilbert, por que os doutrinadores falam então que tem que dar ciência para outra parte? Tem que dar ciência na outra parte apenas no prazo prescricional, porque no artigo 192 do Código Civil dispõe o seguinte: os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Só que nós temos também decadência convencional. Nesse caso aqui, pode-se, no caso, estabelecer uma dilação de prazo. Nós temos lá no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, no artigo 26 ali, que nesse caso aqui, no Código de Defesa do Consumidor, o prazo de 30 dias que você tem para notificar a parte, você notificou. Quando você notificou, o fornecedor, aquele que forneceu o produto ou serviço, o que nesse caso aqui ele tem que fazer? Entre o prazo de 7 dias, nesse caso aqui, ele tem que te dar uma resposta. Entre o prazo de 7 dias e 30 dias, ele tem que te dar uma resposta. Só que você pode convencionar, no caso, uma dilação desse prazo, tá? Então, com base nisso, o que acontece com esses doutrinadores que afirmam essa posição? Afirma que, no caso de decadência e prescrição, tem que dar ciência à parte contrária antes de você extinguir o processo ali com a análise de mérito, que está lá no artigo 269 do Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, nesse, tá, galera? No antigo, melhor dizendo. Por quê? Porque a aula que eu tô dando aqui agora é para OAB. É para OAB 19. E a OAB 19 cai o Código de Processo Civil antigo, tá? A OAB 19 cai o Código de Processo Civil antigo, de 73, tá certo? Então, a aula aqui é com base no Código Civil antigo, tá certo? Então, nesse caso aqui, Gilbert, se cair na minha prova lá da OAB, que eu posso ou não reconhecer de ofício a prescrição e decadência, o que eu coloco? Você vai colocar que pode, tá? Você vai colocar que pode. Se cair na sua prova que prescrição e decadência pode ser conhecida de ofício, tá correto. Tá correto. Beleza? Tranquilo? Rola os coração, like pro Gilbert aí, o Vinícius, Daniel pedindo. Valeu, galera. Obrigadão pelos coraçõezinhos aí. Tá certo? Então falei isso pra vocês aí. Gilbert, prescrição e decadência, eu posso alegar em qualquer grau de jurisdição? Pode. Você pode, no caso, qualquer grau de jurisdição. Você acha que irá cair questões que já estão para mudar? Thaís, não, vai cair de acordo com a OAB, de acordo com o Código Civil antigo, tá? Vai cair de acordo com o Código Civil antigo. Você tem que saber o Código Civil, Código de Processo Civil, melhor dizendo, antigo. Não vai cair esse agora. Esse agora cai em concurso público. Por exemplo, eu presto concurso para a magistratura e para o Ministério Público. Para esse concurso já estão cobrando já essas diferenças entre os dois códigos, tá certo? Agora, para a OAB 19, é Código de Processo Civil antigo, beleza? Bom, Gilbert, você falou que pode então alegar prescrição e decadência em qualquer grau de jurisdição? Em qualquer grau de jurisdição, tá certo? Qualquer grau de jurisdição. Você não alegou aqui porque você não visualizou, você pode alegar no segundo grau? Pode. Se reconhecer, no caso, a prescrição, extingue-se o processo com análise de mérito. Não é sem análise, tá? É com análise de mérito de acordo com o 269 do Código de Processo Civil. Beleza? Gilbert, prescrição e decadência pode ser interrompida?
Prescrição e decadência pode ser interrompida? Cuidado. Cuidado com a resposta de você falar não. Prescrição, galera, prescrição pode ser interrompida, tá? Prescrição pode ser interrompida. A decadência, em regra, não pode. A decadência, em regra, não pode. A exceção de que a decadência pode ser interrompida está no artigo 26 e 27, 26, melhor dizendo, desculpa, artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. É aquele prazo de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Nesse caso aqui, você tem que notificar o fornecedor para ele te dar uma resposta, tá? Para ele te dar uma resposta. A partir do momento que você notifica o fornecedor, nesse caso aqui, interrompe-se esse prazo de 30 e 90 dias. Então, Gilbert, prescrição e decadência pode ser interrompida? Prescrição e decadência pode ser interrompida? Galera, prescrição pode tranquilamente. Decadência, em regra, não. Decadência, em regra, não. Salvo qual decadência? A decadência do CDC, no artigo 26, e a decadência convencional. Essas duas decadências podem ser interrompidas. Gilbert, traz alguns casos aí de interrupção da prescrição para a gente visualizar que pode cair em prova. Gente, tranquilo. Está no artigo 197 ao artigo 199 do Código Civil. Olha os casos aqui que eu vou ler para vocês aqui, ó. Não corre a prescrição, então, entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Então, entre cônjuges, se um deve para o outro na constância de sociedade conjugal, nesse caso aqui, não tem prescrição. Ó, um abraço pro povo de Orlando aí, ó, da Flórida. Nossa, que legal. Galera entrando aí, viu a galera da França aí também. Ó, não corre prescrição, então, entre os cônjuges, tá? Se é casado, tá na constância da sociedade conjugal, não corre prescrição entre esses cônjuges. Então, você deve aí pro seu cônjuge, você vai pagar daqui quantos anos? Quantos anos durar a sua sociedade conjugal. Terminou a sociedade conjugal, começa a contar o prazo prescricional. Aí depende do prazo e depende da obrigação, que no caso aí vai orientar esse prazo prescricional. Outra coisa, entre ascendente e descendente. Você emprestou dinheiro pro seu filho, o seu filho te deve uma grana, tá? No caso, durante o poder familiar, ou seja, um exemplo aqui, ó, até 18 anos, não corre prescrição. Fez 18 anos, começa a contar o prazo prescricional. No caso também de tutelados e curatelados, durante a tutela e a curatela, também não corre a prescrição, tá bom? Também não corre a prescrição. Quais são os outros casos, Gilbert? Quais são os outros casos? Contra os absolutamente incapazes. Contra os absolutamente incapazes. Cuidado para quem tá com o código antigo aí, o código vadimeco antigo aí, tá? Por que cuidado? Porque os absolutamente incapazes estavam no artigo 3º do Código Civil. Eles estavam no artigo 3º do Código Civil, tá? Então você tinha lá pessoas que não tinham a manifestação de vontade no momento, mesmo que elas tinham, no caso, uma incapacidade temporária, se elas não pudessem manifestar a vontade naquele ato, seriam consideradas incapazes absolutas, ou melhor dizendo, absolutamente incapazes. Nesse caso aqui, com o Estatuto da Deficiência, com o Estatuto dos Incapazes, a Lei 13.126, o que aconteceu, Gilberto? O que aconteceu? Nesse caso aqui, só se considera absolutamente incapaz o menor de 16 anos. Só se considera incapaz o menor de 16 anos. Então, galera, aquele cara que está em coma, por exemplo, tá? Está em coma, ele é considerado relativamente incapaz. Não é considerado absolutamente incapaz. Estranho, né? Estranho. Sei que é estranho, mas é assim que funciona a partir do novo, no caso aí, Estatuto dos Incapazes. Então, só tem pessoas incapazes absolutamente aqueles menores de 16 anos, tá certo? Nesse caso aí não corre a prescrição também. Também não corre a prescrição para aquele quem está a serviço público, nesse caso que está ausente do país. Então aquele cara, diplomata, por exemplo, que está lá nos Estados Unidos, o diplomata que está lá nos Estados Unidos, ele está a serviço da União. Então por ele estar a serviço da União, não corre prescrição contra ele.
beleza? E também aqueles que estão servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Em tempo de guerra, tá? Aqueles que estão servindo as Forças Armadas em tempo de guerra não corre a prescrição, mas olha o que eu disse, tempo de guerra. Se não tiver em tempo de guerra, como agora nós não estamos em tempo de guerra, corre prescrição tranquilamente contra essas pessoas que estejam servindo as Forças Armadas, beleza? E também, Gilber, não corre prescrição, tem mais caso? Tem, galera, pendendo condição suspensiva. Se pender condição suspensiva, não corre prescrição. Não estando vencido o prazo, óbvio, o prazo da obrigação não está vencido, não corre prescrição. E também pendendo a ação de evicção. Gilber, onde que estão todas essas causas que você trouxe? Estão nos artigos 199 a 197 ao 199. Essas são as causas de suspensão da prescrição, beleza? Gilber, tem causa que interrompe a prescrição, ou seja, interrompeu a prescrição, volta a contar no mesmo do início do prazo? Ou seja, qual que é a diferença da suspensão e interrupção? As causas suspensivas, suspendeu a prescrição, volta a contar no prazo remanescente, tá? Volta a contar no prazo remanescente. No caso de interrupção, interrompeu a prescrição, volta-se a contar do zero, do prazo zero. Tem causa de interrupção? Tem. Você vai abrir o seu Código Civil no artigo 202. Você vai abrir o seu Código Civil no artigo 202. Ó, quais são os casos aqui, ó? Primeiro, despacho de juiz, mesmo que incompetente. Aquele juiz que despachou, aquele que fez aquele despacho inicial, sabe o despacho do CITSE? Sabe aquele despacho do CITSE? Cite a parte contrária. Esse despacho aqui interrompe a prescrição. Volta a contar a prescrição tudo de novo. Gilbert, dá uma esclarecida nisso. Beleza. Você tinha o prazo prescricional de 5 anos para entrar com a ação. Você tinha o prazo prescricional de 5 anos para entrar com a ação. Você entrou com a ação no terceiro ano. A partir do momento que o juiz despacha, dá o CITSE, interrompe-se a prescrição e se vier voltar a contar esse prazo prescricional, vai ser contado novamente a partir do zero. Não é do restante dos dois. Não é a partir do restante dos dois, é a partir do zero. Conta-se tudo de novo o prazo prescricional. Isso é interrupção. Se fosse suspensão, seria, no caso, apenas o restante do prazo prescricional, que seria o exemplo, no exemplo dado, se a pessoa entrou no terceiro ano do prazo prescricional, seria 2 anos apenas que ela teria, no caso, para tomar outras medidas cabíveis. Porém, se, como é interrupção que nós estamos falando, despachou, o juiz deu o despacho inicial, nesse caso aqui nós vamos ter interrupção. Se vier a contar o prazo novamente, é do zero que se conta esse prazo novamente. Beleza? E olha aqui, galera, nesse caso aqui, pode ser mesmo juiz incompetente. Mesmo que o juiz seja incompetente, nesse caso aqui, você vai poder se beneficiar pela interrupção da prescrição. Não precisa ser um juiz competente, basta ser um juiz. Se o juiz for incompetente, mesmo assim, interrompe-se a prescrição. Os outros casos são protesto, tá? Apresentação de título no juízo de inventário, confissão de dívida ou qualquer outro ato que coloque em mora o devedor. Nesse caso aqui, nós temos o prazo prescricional interrompido. Beleza? A Tônia Ramos presente aí. Tranquila, Tônia, beleza? Tranquilo? Então, ó, a partir do artigo 197 até o artigo 199, casos de suspensão de prescrição. Suspendeu o prazo prescricional, volta a contar o remanescente do prazo, tá? Não volta a contar do zero mais. No artigo 202, nós temos os casos de interrupção de prescrição. Nesse caso aqui, volta a contar do zero, não é do restante do prazo prescricional aí, tá certo? E lembrando, a interrupção, se cair na sua prova, você vai colocar desse jeito aqui. Concurso público pode pedir um pouquinho diferente, mas na prova do OAB, isso basta. A prescrição só pode ser interrompida uma única vez.
e por qualquer interessado. Qualquer pessoa que for interessada pode, no caso, tomar algumas hipóteses, as ações do artigo 202 para interromper a prescrição. Por exemplo, o fiador, o avalista, pode fazer, no caso, qualquer desses atos aqui do 202, que é um interessado, ele é um interessado, o herdeiro também, por exemplo, ele é um interessado. Então, por isso aqui ele pode tomar qualquer medida desse artigo 202 que vai interromper a prescrição. E essa interrupção ela pode ocorrer uma única vez. Aconteceu uma interrupção, não acontece outra interrupção. Beleza? Tranquilo? Fiquem assim para a prova do AB que vai dar tudo certo, tá? Finalizando agora prescrição e decadência para vocês, eu quero mostrar um quadrinho aqui de ações, tá? De ações para vocês. Primeiro eu vou falar, depois eu mostro o quadrinho geral para vocês aí, de prescrição e decadência. Gente, ação declaratória não prescreve e não decai. Ação declaratória não prescreve e não decai. A Eliana aí, boa tarde. Como assim, Gilbert? Uma ação declaratória, por exemplo, uma investigação de paternidade. Não, no caso, ela nessa ação, ela não prescreve e não decai. Qualquer ação declaratória, inexistência de débito, o judiciário tem que te dar uma resposta naquilo ali. Agora, receber o crédito, o débito ou não, é outra conversa. Aí já é ação condenatória. Aí vai ter, no caso, prescrição. Então, ó, ação declaratória não prescreve e não decai. Ação constitutiva com prazo, tem que ter prazo na lei. Então, ação constitutiva com prazo, nesse caso aqui, é decadência, vai decair. Gilbert, se não tiver prazo, Gilbert, aí o prazo de decadência, o prazo decadencial é de 2 anos. Então aqui, ó, ação constitutiva ou desconstitutiva, essa desconstitutiva aí engloba a anulatória, nesse caso aqui é prazo decadencial. Você fala assim, prazo decadencial. Você não fala em prazo prescricional, beleza? Ô Gilberto, então quando que eu falo em prazo prescricional? Em ação condenatória. Nesse caso aqui, se a ação for condenatória, uma ação indenizatória, por exemplo, indenização de danos morais, indenização de danos materiais, aquela ação que condene a uma obrigação de fazer, por exemplo, nesse caso aqui nós temos um prazo prescricional e não decadencial. Recapitulando rapidamente, declaratória não decai, não prescreve. Constitutiva ou desconstitutiva, englobando a anulatória. Nesse caso aqui, fala-se em prazo decadencial. E no caso de condenatória, Gilbert, ou indenizatória, que engloba aí no caso, nesse caso aqui, fala-se em prazo prescricional, certo? Cuidado então com esses peguinhos aí. Vou colocar um quadrinho aqui para vocês, quem quiser tira print aí, das diferenças entre prescrição e decadência. Quem quiser, tira o... Quem quiser, fique à vontade para tirar o print aí. Prescrição e decadência. Olha lá, ó. Prescrição você pode renunciar, decadência você não pode renunciar. Prescrição, prazo é de ordem pública, decadência também é prazo de ordem pública. Prescrição você tem que alegar nas vias ordinárias, qualquer grau de jurisdição. Decadências, vias ordinárias, qualquer grau de jurisdição, tá certo? Prescrição, admissibilidade de suspensão e interrupção. A decadência, inadmissibilidade. Mas a exceção que eu trouxe para vocês, para você, e no caso suspender ou interromper a decadência, é a decadência convencional e a decadência do artigo 26, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Prescrição, possibilidade de conhecimento de ofício. Decadência também pode-se conhecer de ofício, salvo decadência convencional. Salvo decadência convencional. Prescrição, ação condenatória ou ação indenizatória. Decadência, ação constitutiva com o prazo que vier estabelecido na lei. Se for uma ação anulatória sem prazo, o prazo vai ser 2 anos de decadência. Beleza? Tranquilo? Quadro esquemático, então, entre prescrição e decadência aí. Ficou com dúvida? Vou dar um macete final. Ficou com dúvida de prazo decadencial e prazo prescricional? Tranquilo. Prazo prescricional, todos os prazos prescricionais em matéria civil, todos os prazos prescricionais
está na onde? No artigo 205 e 206 do Código Civil. Fora dali, você tem que falar em prazo decadencial, beleza? Fora do 205 e 206, prazo decadencial. Porque todos que estão no 205 e 206 são prazos prescricionais, beleza? Tranquilo? Abra o artigo 205, abra o artigo 206, leia determinados artigos, vejam as hipóteses que prescrevem em 1 ano, por exemplo, dos segurados e seguradora. A hipótese de 2 anos, por exemplo, você vai encontrar lá os alimentos. Hipótese de 3 anos, você vai encontrar lá de 3 anos de enriquecimento ilícito, tá? 5 anos, você vai ver contratos. Então, abra o artigo 205 e 206 e dá uma analisada. Se for prazo prescricional e não tiver ali, o prazo é de 10 anos. Se for prazo prescricional, 10 anos. Por exemplo, a petição de herança. Você tem 10 anos para entrar com a ação de petição de herança. Então, abram os artigos 205 e 206 e dê uma boa olhada no artigo 205 e 206, porque cai em prova, tá certo? Não esqueça do artigo 197, 198 e 199, que fala das hipóteses de suspensão da prescrição, e não esqueça do artigo 202 do Código Civil, que fala da hipótese de interrupção da prescrição, beleza? E lembrem, decadência pode ser suspensa ou interrompida? Em regra, não, mas é possível? E eu trouxe a exceção para vocês. A exceção aqui, nesse caso, é de ação, no caso, começou a tocar o interfone aqui, desculpa. Nesse caso, a exceção é de decadência convencional ou até mesmo aquela decadência do CDC. Nesse caso, pode ser interrompida ou suspensa. Beleza, galera? Tranquilo? Falei para vocês os prazos, então, decadenciais e os prazos prescricionais. A diferença entre decadência e prescrição. Trouxe tranquilamente para vocês aí, tá certo? Fiquem todos com Deus. Obrigado da presença de todos aí. Vou vir amanhã falar de obrigação e contratos e também vou falar de família e sucessões, tá certo? Vou gravar mais 2 vídeos para vocês aí do pessoal do intensivo lá do meu cursinho de Ituverava. Vou gravar mais 2 aulas para vocês. Fiquem à vontade aí, os demais, para assistirem o meu Periscope aqui. Fiquem à vontade para assistir, para acompanhar o Periscope aqui. Pode ser que eu te ajude na sua aprovação da primeira fase da OAB, tá certo? Pode ser que eu te ajude aí, tá certo? Mas direcionados aí esses vídeos para os meus alunos da de Ituverava. Tranquilo? Fiquem todos com Deus então. Obrigado pela presença de todos. O Duda que entrou aí, ó, Subúrbia que entrou aí, meu amigo lá de Guará, tá sempre presente no Periscope. O William, o Daniel, que eu vi que entrou aí no Periscope também, a Tônia que entrou no Periscope, desculpem não lembrar de todos aí, Thaís, Rosiane, todos presentes aí, obrigado pela presença de todos. Quem chegou agora, dá uma olhadinha lá no reprise lá, que vai estar lá, e eu vou colocar o Periscope no YouTube, tá certo? Fiquem todos com Deus então, meu canal no YouTube é Gilbor, Gilbor, beleza? Fiquem todos com Deus, galera, um abraço pra todo mundo aí, abraço Duda, valeu, até mais, tchau, tchau.